Graça e paz, graça e paz. Boa tarde, Deus abençoe a todos. Estamos de volta agora com o Salmo 73, Salmo do famoso levita Asaf. É descrito como os Salmos da família, dos 73 ao 89, salmos compostos ou por Asaf ou por seus descendentes, ou familiares. Ele se tornou muito famoso em Israel por ter sido encarregado pelo rei Davi de entoar louvores diante dos sacerdotes e diante da arca da aliança, enquanto a arca era reconduzida para o lugar sagrado depois de ter ficado algum tempo sob o domínio, sob o poder dos filisteus. Asaf era um levita e era um cantor, levita cantor. Ele era o responsável, e a família dele também tornou-se responsável pelo canto sacro, pelo canto religioso, pela louvação, pela adoração a Deus através dos cânticos e dos instrumentos. E o Salmo 73, ele fala sobre um tema que nós já abordamos e de vez em quando abordamos, sobre o que foi dito pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que não é possível servir a dois senhores igualmente. Amaremos mais intensamente a um do que ao outro, e portanto não podemos servir a Deus e às riquezas. E quando Jesus se refere às riquezas, ele usa a expressão mamon. Mamon é uma entidade que simboliza a riqueza, a prosperidade, o poder, o domínio. Os que se dedicam ao estudo dos textos sagrados, os comentaristas, eles gostam de dizer que no universo da mitologia que povoa o imaginário popular, de um modo geral, Mamon foi a maior invenção de todos os tempos. Mamon, o dinheiro, a fortuna. E a Bíblia declara que nós não podemos servir aos dois. Não que com isso o Senhor Jesus esteja falando que as pessoas não podem prosperar, que a riqueza seja um pecado, nada disso. Está dizendo que nós não podemos ter o nosso coração voltado para as coisas de Deus e para Mamon simultaneamente ao mesmo tempo. Nós precisamos tomar uma decisão, precisamos priorizar o que de fato é fundamental e é importante nas nossas vidas. O que é importante hoje, o que é importante para amanhã, para a eternidade. É claro que muitos preferem Mamon. Falam, não dá, mas eu dou um jeitinho, Essa é a índole do brasileiro. Mas a palavra de Deus não se expressa dessa maneira. Asaf é um dos homens que se dispôs a tentar compreender uma coisa que intrigava ele e intriga a todos nós, em todas as culturas, em todos os lugares. Diz o Salmo: com toda a certeza Deus é bom para Israel, ou seja, para todos quantos cultivam um coração sincero. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, porquanto eu acumulava inveja dos arrogantes, ao ver a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por crises e sofrimentos, e têm o corpo esbelto e saudável. Estão livres dos fardos cotidianos impostos a todos os mortais, não são atingidos por doenças como a maioria das pessoas. Por isso a soberba lhes serve de colar, e em seu orgulho se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, assim como da sua mente transbordam todos os dias. Eles zombam e suas palavras são repletas de malícia. Em sua arrogância exaltam a própria corrupção. Contra os céus dirigem palavras de suas bocas, e pela terra fazem espalhar a maldade de suas línguas. Por isso seu povo se volta para eles, e se delicia sorvendo suas palavras até saciar-se. Eles questionam: acaso poderá Deus saber disso? O Altíssimo se ocupa desses assuntos? É um salmo, é uma reflexão. É uma reflexão sobre a tentativa de tentar compreender a prosperidade do mal, da maldade, nesse mundo em que nós vivemos. No tocante ele aborda a questão da riqueza, do poder, da prosperidade, da arrogância dos poderosos, dos que adquiriram
poder injustamente, né? Aqueles que prosperaram de maneira imprópria, de maneira indevida, de maneira inadequada, e mesmo assim, aparentemente, a justiça nunca alcança essas pessoas. Transportando para os dias de hoje, né? Nós vemos aí, se você para algum tempinho aí, você dá um tempo do seu dia para ver o noticiário de televisão, os escândalos de corrupção, é mala de dinheiro, é bolsa de dinheiro, é colchão de dinheiro, é parede de dinheiro. Parece não haver limite para onde essas pessoas conseguem guardar e tentar ocultar dinheiro, ao passo que nós, meros mortais, temos que trabalhar, 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 trabalhar e temos a impressão, num país chamado Brasil, de que trabalhar é contra o conceito de prosperar. Né? É um dos poucos países do mundo em que o trabalho nunca é valorizado, a menos que você tenha uma ocupação, a menos que você seja um excelente profissional e possa estabelecer o seu valor, o seu preço, a sua hora de trabalho. Mas, de um modo geral, o trabalhador ele não é visto como alguém que vale a pena, porque é quase que sabido que a coisa não vai se desenvolver, a coisa não vai para frente. E essas dificuldades sempre existiram, não é só nossa hoje. No passado também existia. As pessoas tinham suas pequenas propriedades, a vida era basicamente voltada à atividade da agricultura, né? Outras atividades já haviam se tornado mais urbanas, nos vilarejos, nas pequenas cidades. Né? Alguns acumulavam riquezas e riquezas e riquezas, enquanto a maioria levava aquela vidinha simples. E esse salmista, esse compositor, esse Asaf aqui, ele era um homem cuja vida era voltada para as atividades, nós falamos do templo, mas não era templo ainda, né? No período em que Asaf ministrou, ainda era o tabernáculo, o santuário móvel. O templo só foi construído depois por Salomão. Os descendentes de Asaf também continuaram nesse ministério, nesse serviço, e realizaram composições. Talvez por isso a linhagem, essa família se prolongou por muito tempo, talvez tenham feito algum trabalho de edição nas composições dele, né? Então se acrescenta a palavra templo. Mas nos dias de Asaf ainda era um tabernáculo, o tabernáculo simples, né? Nos moldes do que foi ordenado por Deus para Moisés. E ele, como homem voltado para Deus, presenciava as vindas e as idas do povo simples, né? Apresentando seus sacrifícios, as suas ofertas, os seus louvores, as suas gratidões. E como homem do santuário, ele também via, né, os ricos, os principais, né, os príncipes, que a gente costuma traduzir, né, os ricos, os importantes, os influentes, e ele via, ele percebia, ele tinha perfeito discernimento da vida e do comportamento daqueles homens. E ele presenciava essa maldade ativa no mundo. E saber que o mal atinge a humanidade é uma coisa. Agora, ver o mal prosperar assim desproporcionalmente é uma coisa que perturba e que incomoda. Você fala, Marco, mas você falou que nós temos que escolher a Deus ou as riquezas. Asaf não é um daqueles homens que escolheu servir a Deus? Sim, ele é um daqueles homens que escolheu servir a Deus. E nós sempre também nos colocamos entre aqueles que decidimos por ter as nossas vidas voltadas para Deus, para a vontade de Deus, para o plano de Deus, para o propósito de Deus. Mas quando ele se propôs a compreender essa situação inusitada, né, da prosperidade do mal, do arrogante, do orgulhoso, da pessoa que é indiferente à palavra de Deus, que é indiferente à vontade de Deus, que apenas segue aquelas formalidades religiosas, trata os demais com indiferença, com brutalidade, com violência, né? Aquelas pessoas que se comportam como que estando acima da lei. Você fala, mas que vida religiosa é essa que permite uma pessoa contemplar ou experienciar tudo isso? É a vida de todo indivíduo que não vive encastelado numa masmorra virtual,
né? Imaginando que o templo, que o culto, que o serviço religioso pode permitir que se viva alienado da sociedade em que se vive. Asaf foi escolhido pelo rei Davi para comandar um serviço precioso de adoração, de louvação, de louvor a Deus. Mas Asaf é um daqueles homens também que viu, estando ele ao lado de Davi, toda a maldade que ocorria na corte do rei, né, as conspirações, né, o irmão que abusou da irmã, o irmão indignado que tirou a vida do próprio irmão, né, o irmão revoltado que conspirou para tomar o trono, o reinado do pai. Não é só a questão da prosperidade financeira, é o crescimento da maldade como meio de ocupar posições que aparentemente, em alguns casos, algumas situações, estavam reservadas, destinadas a pessoas que deveriam ser reconhecidamente escolhidas por Deus para aquele propósito, para aquele fim. O que Asaf está vendo é o mal se enraizar na estrutura palaciana. O que Asaf está vendo é o mal se enraizando nas conspirações, nos bastidores, né, no desejo de religioso de assumir a administração do santuário, de ocupar uma posição mais importante. É esse mal que cresce. É essa violência mascarada ou maquiada de pureza, de santidade e de justiça que, de fato, com o passar do tempo, se revela, se mostra como algo perverso, maligno e cruel. Mas ele reconhece que ele chegou perto de pecar contra Deus, né? Ele diz aqui, os meus pés quase tropeçaram e por pouco não escorreguei, ou seja, quase dei com a cara no chão, né? Quase caí diante de mim mesmo. Ao tentar analisar a situação em que aqueles homens viviam e do porquê prosperavam daquele jeito, ele percebeu que ele estava nutrindo no seu coração uma inveja da vida, do padrão de vida, da maneira como viviam aqueles homens, sem limites. Sem limites. Ele, como religioso, ele tinha uma vida pautada por uma série de regramentos, né? A vida religiosa ela é pautada por uma série de regramentos, por uma série de limitações, por uma série de palavras e frases do tipo: até aqui você pode ir. Até aqui você pode falar. Até aqui vai. Daqui para frente você não pode ir. Há limites. E a pessoa que aceita essa vida religiosa, se bem que nos dias de Asaf, o ser levita era uma condição do nascimento. Você nascia naquela família, naquela linhagem, e você tinha direito a ocupar aquela função, aquela atribuição religiosa dada por Deus. Mas havia muitas outras coisas que podiam ser usurpadas, corrompidas, né? E este homem está refletindo sobre a maldade do mundo, sobre a prosperidade dos maus, e ele descobriu que ele estava sendo tomado por inveja. Por inveja. Então, quando nós falamos que devemos evitar a mamon, devemos evitar as riquezas, né? Essa é uma proposta que nós lançamos porque o Senhor Jesus assim o declarou. Nós devemos controlar as nossas mentes, os nossos corações e aceitar as limitações como cristão que nos são impostas. O cristão, tal qual Asaf, muito embora se tenha muita liberdade em Cristo Jesus, mas não há liberdade para ultrapassar limites previamente estabelecidos. O cristão é aquele que não por direito de nascimento, mas por livre convicção, aceita a palavra de Deus como verdade, como a expressão máxima da vontade de Deus para as nossas vidas, como o manual, o guia de fé, de prática, né? Então o cristão é aquele que aceita, que se autoimpõe os limites conforme estabelecidos na palavra de Deus. Até aqui pode, daqui para frente não. Há limites.
E Asaf, ao tentar compreender o que acontecia, ele passou a pecar. Porque nós, quando tentamos interpretar demais o mundo, explicar demais o que é complexo para todos, praticamente, nós temos a infeliz tendência de julgar o juiz, né? Mas como Deus permitiu? Por que Deus permitiu uma coisa dessas? Isso é uma afronta, isso é um absurdo. O mal prospera, obviamente, por permissão divina. O mal prospera por permissão divina e, na minha opinião simples e pequena, um dos principais motivos pelo qual Deus permite que o mal, de tempos em tempos, ganhe alguma projeção, alguma prosperidade, é o objetivo de testar a nossa fé e a nossa fidelidade a Deus. Porque o ser humano é muito voltado a uma conveniência, né? Se está tudo bem, então eu estou bem com Deus, eu estou bem com todos, eu estou bem com a humanidade, porque tudo vai bem. Mas quando as coisas não vão bem, quando o mal atinge aqui, ali, acolá, derruba um, desmorona outro, um tropeça, o outro cai de cara, aquele perde a razão, a coerência e o sentido, aí vem o meu Deus, mas por que Deus permitiu uma coisa dessas? Porque Deus é santo, porque Deus é justo, porque Deus é juiz, e num único dia ele julgará toda a humanidade. Então Deus não se espanta. Muito embora Deus permita, em alguns momentos, que o mal prospere, é certo que o propósito é testar a nossa fé. Testar a nossa fé. Porque mesmo não seguindo o caminho da maldade, mesmo não enveredando através de caminhos tortuosos, métodos que contrariam a palavra de Deus, métodos que contrariam, talvez, métodos ou práticas que às vezes contrariam até as leis de muitos povos, de muitas nações, pode acontecer uma coisa no coração do indivíduo que também é um pecado, é o pecado da inveja. Inveja. O invejar é querer para si algo cujo direito não nos foi concedido. Ou invejar para si uma situação ou um poder, né, um domínio, um status que não está a nós reservado. Mas então a vida parece que é só uma vida de sofrimento, parece que é só uma vida de... eu só vou ficar só para trás. Não é isso que estamos falando. O cristão deve fazer a coisa certa do jeito certo e depender da graça e do favor de Deus para ver os frutos e os resultados daquilo que ele semeia. Uma vida de coerência, uma vida de coerência. Mas uma vida de coerência, pelo que nós vemos aqui com o Asaf, o salmista Asaf, ela só é possível quando todo o nosso ser está orientado. Não é só a ação coerente, deve ser motivada por um espírito coerente, por uma alma, por um desejo, por um sentimento voltado para as coisas de Deus. Diz o salmista: todavia, quando busquei compreender tudo isso, reconheci que estava diante de uma tarefa muito acima das minhas forças, até que entrei na casa de Deus e não compreendi, e então compreendi o destino dos ímpios. Quando ele voltou-se para aquilo que Deus havia reservado para ele, a mente dele voltou a trabalhar e a funcionar da maneira correta, glorificando a Deus, sendo grato a Deus pela pessoa que ele era, pela pessoa que ele é e pela pessoa que ele se tornaria, sabedor de que Deus é justo e santo e de que Deus usa os melhores meios para atingir os melhores resultados. E que, na maioria das vezes, para nós, a nossa mente não é capaz de compreender os desígnios de Deus. A nossa mente é por demais limitada para compreendermos como Deus governa, controla o destino da humanidade, tolerando inclusive, né, o agir do mal, a prosperidade do mal. É algo que somente Deus pode fazer.
E se reconhecemos Deus em todas as coisas, se reconhecemos o poder de Deus, a vontade de Deus em todas as áreas, nós conseguimos viver em paz. Ah, os dias são ruins. Não, os dias são péssimos. Temos vivido dias péssimos. Os dias ruins já ficaram para trás faz muito tempo. Temos vivido dias péssimos, virão dias de angústia, dias de aflição. Mas em tudo isso, Deus está descortinando a sua vontade, a sua verdade, e fazendo algo também igualmente importante para nós, permitindo que nós possamos olhar no espelho sabendo quem nós realmente somos. Quem nós realmente somos. Asaf descobriu que, muito embora ele tivesse uma vida religiosa, e uma vida religiosa muito intensa, uma vida religiosa com dons, com talentos, ele não estava acima da condição humana no que diz respeito ao risco do cair no pecado da inveja. Pecado da inveja, grosseiro pecado de querer para si algo que era direito de outro. Se o outro adquiriu ou conquistou de maneira imprópria e indevida, não é problema nosso julgar a vida do outro, ou pior ainda, julgar o juiz dos juízes, o Deus dos deuses. Se o Todo-Poderoso tem sido tolerante, paciente, é porque Ele conhece a gravidade das decisões e Ele conhece a intensidade, né, da repercussão dos nossos atos. Os nossos atos, as nossas palavras terão repercussão eterna. A nossa vida, muito embora curta, a nossa vida, muito embora imperfeita, ela tem repercussão eterna. Por isso que ele fala aqui, ó, até que entrei na casa de Deus e então compreendi o destino daqueles que não conhecem a Deus. O destino daqueles que não conhecem a Deus é a condenação, é o afastamento eterno do Deus que quer se fazer conhecer através daqueles que são levados a Cristo Jesus e devem, como resposta, levar Cristo Jesus para uma humanidade sedenta, para uma humanidade necessitada do amor de Deus, da misericórdia e da graça salvadora que há em Cristo Jesus. Asaf pensou por nós, Asaf refletiu por nós, e Asaf chegou à conclusão de que não dá para entender tudo. Asaf nos apresenta a limitação do conhecimento e da capacidade de compreensão humana. E ao mesmo tempo nos apresenta uma resposta para a vida do cristão, daquele que é temente a Deus. Alegrar-se em Deus. Alegrar-se nas coisas de Deus. Alegrar-se no trabalho, na vida voltada para o louvor e para a adoração a Deus. Porque haverá recompensa. Sim, com certeza, certamente, haverá recompensas. Deus te abençoe. Boa tarde.